Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, quase boa noite aqui em Curitiba. Quase boa noite, horário de verão aí dando uma folguinha pra gente. Começou a semana delícia. Galera, meu nome é Henrique. Eu sou a Camila. A gente é aqui da Boleto Bancário, da área de experiência do cliente. Talvez alguns de vocês reconheçam a gente já de alguns atendimentos, já de alguns falamos e-mails. no telefone com vocês, com certeza. Com certeza. E a gente está aqui mais uma vez para trazer mais uma live para vocês, com mais conteúdo que a gente acha que vai ser bacana para vocês, tá bom? Sim, estamos no escritório novo. Escritório novo, vida nova. A gente cresceu bastante do início do ano até agora. A gente está já dobrando o número de pessoas do que a gente começou na metade ali do ano. No começo do ano a gente já está triplicando o número de pessoas. Então está bem legal o nosso crescimento e a nossa ideia agora é voltar a fazer as nossas lives que a gente estava fazendo antes e trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Tanto é que desde já, vai deixando ali o teu comentário se você está gostando, qual é a tua sugestão para o próximo conteúdo aqui para a gente. Vamos trabalhando isso a quatro mãos, a Boleto e vocês, para a gente trazer isso com informações sempre relevantes para o teu negócio. Verdade, tá, então pode comentar aqui no vídeo mesmo, tá? A gente vai responder algumas perguntas aqui mesmo para vocês. O que não foi respondido no vídeo, a gente responde depois, tá? Mandem mensagem nos chats, manda mensagem em box, manda mensagem no aplicativo, manda e-mail, liga amanhã, 9 horas da manhã. Fala com a gente vai responder a vocês. Exatamente, tá, não deixa de falar com a gente, tá? Sim. E o tema de hoje, Mila? Então, Henrique, hoje a gente veio aqui conversar com vocês sobre boleto registrado, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar, porque a gente já vem fazendo um trabalho de explicando, gerando conteúdo. Tem sobre boleto registrado no nosso blog, a gente já mandou e-mail para vocês sobre isso. Mas o que é, enfim, né? Então a gente veio explicar para tirar essas dúvidas mesmo, até porque a gente vive recebendo dúvida de vocês o que realmente é um boleto registrado. Então, vamos, né, ter essa conversa. Exatamente. Aqui e explicando como vai funcionar. Então, primeiro a gente vai explicar como funcionava antes dos boletos registrados, como funciona agora, tá? Que todos os boletos estão registrados, então a gente chegou no final do calendário da Febraban, que a gente vai explicar um pouquinho mais tarde sobre o que é, tá? Então agora todos os boletos estão registrados obrigatoriamente. Vamos explicar então o que realmente é, e depois a gente vai falar sobre o que muda para você que usa boleto fácil, já é nosso cliente há muito tempo, ou então se cadastrou agora. Que quer começar a ser nosso cliente. Exatamente. E assim vai indo. Mila, vamos começar do começo mesmo, tá, pessoal? Explica pra gente como que era antes do boleto passar a ser registrado. Então, gente, antes, basicamente, todos os boletos nacionais, como que funcionava, tá? Eles eram emitidos, certo? E, como a própria palavra já diz, eles eram sem registro, tá? O que isso significava? O único banco que sabia da existência desse boleto era o banco emissor, tá? Então, isso gerava alguns problemas, assim, na verdade, falta de facilidade. Então, o que acontecia? Um boleto vencido, você ou seu cliente só podia pagar esse boleto no banco emissor, tá? Por quê? Porque só ele sabia da existência desse boleto, tá? Então, já era uma dificuldade, principalmente para quem mora em cidade pequena, que às vezes só tem lotérica e daí emite boleto com algum outro banco, era difícil. Tá? Então, antes era assim, ok? Que mais? Quanto ao valor de boleto. Então, como só o banco que emitiu tinha o registro do valor em si, de quanto custava, acontecia alguns problemas, tipo assim, a pessoa ia pagar o boleto, acabava colocando um zerinho a mais ali. Se confundia. Acontece, né? A gente sabe que acontece na pressa, né, do dia a dia. Um boleto de R$50, você acabava pagando quinhentão, vamos falar. Tá? Acontecia, ou então assim, boleto de R$50 você acabava pagando 5, tá? E aí, né, você como empresário como empreendedor que fez a venda, exatamente, tinha uma dor de cabeça. Aí ficava, o que aconteceu, né? E vou ter que cobrar meu cliente de novo, porque tá faltando dinheiro, vou ter que devolver a grana para ele dar um desconto na próxima, isso é difícil de fazer. Sim. E agora, como que fica isso? Então, e também tem o problema também da linha digitável, né? Sim. Que acontecia assim, aquele código de barras que fica no final do boleto, sabe? Então, assim, às vezes o leitor lia errado, ou então um númerozinho saía diferente, ou o próprio agente bancário, às vezes, colocava ali alguma coisa diferente. Que, assim, o boleto era aceito, então, teoricamente, ele estava pago, mas ele não era compensado porque existia esse erro.
E isso acontecia porque não havia um registro no boleto, então o banco que você estava pagando não sabia da existência e ele acreditava no que estava escrito ali, tá? E agora sim, o que mudou, Henrique? Com o registro dos boletos, como que... Só vantagens, né? Só vantagem, só vantagem. E a ideia é que agora com o registro do boleto, não é só o banco emissor que sabe da existência do boleto, mas todos os bancos e toda a rede bancária sabe da existência daquele boleto e da existência com cada um dos detalhes do boleto. Então, quando eu emitir um boleto com um banco, todos os outros sabem a data de vencimento, o valor exato, se tem multa, se tem juros, se tem desconto e assim por diante. E daí todos aqueles probleminhas que a gente estava falando que acontecia antes, né? De às vezes digitar errado, de às vezes pagar um valor diferente, agora não acontece mais. E não acontece mais por quê, né? Porque quando você vai lá no local de pagamento, efetuar o pagamento, qualquer banco que seja, ele vai conferir essas informações lá no registro. Exatamente. E daí ele vai ver que era um boleto de R$50 e não de 5, ou de R$50 e não de 500. E isso dá uma diferença de evitar esses erros, né? Com certeza. E como ele também sabia que às vezes a data de vencimento ela era até um dia depois do vencimento, cobrando juros e multa, ele também passa a ser aceito em qualquer lugar, sem precisar atualizar mais esse tipo. Sim, isso é ótimo, gente. Muitas pessoas vinham falar com a gente, falando, olha, meus clientes são de cidade pequena. Só pode pagar em lotérica. Exatamente, só tem lotérica, só tem representante bancário, coisas assim. Como que eles vão fazer para pagar? Não dá para ficar atualizando toda vez. Seus problemas acabaram. Agora não tem mais isso. Não, é muito mais fácil, então, é só o seu cliente direto numa lotérica ou num banco, que o boleto está registrado, ele vai ser aceito, independente de onde ele foi emitido, tá, gente? Exato. E daí a grande vantagem, né, de como que funciona realmente esse registro, tá? É assim, banco emissor fez a emissão do boleto. Ele vai registrar essas informações na CIP. O que é a CIP? É a Câmara Interbancária de Pagamentos. E todos os outros bancos, eles vão consultar essas informações da CIP todos os dias, minuto a minuto, para saber quais são os bancos, quais são os boletos que estão circulando na praça. Por isso que o cliente ele já pode pegar um boleto que foi emitido aqui com a gente e efetuar o pagamento logo em seguida. Ele não precisa esperar um dia para registrar, nem nada disso, porque a gente está na modalidade de registro online, tá? Isso é bem bacana. E muito rápido. Exatamente, muito rápido. E a gente já mata tudo isso. A gente não vai ter mais problemas de equívocos na hora de botar valor, na hora de colocar a linha digitável, e a gente também acaba melhorando outras coisas, como evitar pagamentos em duplicidade. Quando o teu cliente que estava trabalhando com carnê, ele pagava a primeira parcela, e quando ele ia pagar a segunda, ele se confundia, acabava pagando a primeira de novo. Isso também não acontece mais. É verdade. Por quê? Porque agora, quando o teu cliente efetua o pagamento, esse pagamento também fica registrado de que aquele boleto já foi pago. Então, se ele tentar pagar de novo um boleto, aquele mesmo boleto já foi pago, já vai aparecer. Boleto já pago, ele não consegue efetuar esse pagamento em duplicidade. O que também ajuda a diminuir bastante o número de fraudes que podiam acontecer no mercado. Tá certo? E, Henrique, explica pra gente o que é a Febraban. Claro, Febraban, porque assim, está sendo registrado na CIP, mas o calendário da Febraban, o que é isso? Febraban é uma organização entre os bancos, tá certo? Que quando a gente vai fazer uma mudança grande dessa no mercado, né, todo mundo precisa estar atualizado. Não adianta alguns bancos começarem a fazer emissão de boletos registrados e outros bancos não. A gente foi uma empresa que sempre estava seguindo o calendário perfeitamente, fazendo as emissões desses boletos registrados conforme tinha obrigatoriedade, né? Ele mudou várias vezes, né? Mudou várias vezes. A gente foi acompanhando isso tintim a tintim para não errar com vocês. Informando sempre vocês. Exatamente. O que estava acontecendo, né? Mantendo muito comunicado. E a Febraban, então, é esse comitê entre os grandes bancos brasileiros que faz essa organização junto com a CIP de como que o mercado, então, vai se programar para atender essa obrigatoriedade agora de ser tudo registrado. Porque a gente tem aí algumas limitações tecnológicas, né, que o mercado tinha que se atualizar para ser desenvolvido. Então, não era do dia para a noite, agora é só registrar e pronto, acabou. A gente precisava criar novas ferramentas para a gente conseguir fazer isso, tá certo? Mas foi tudo com sucesso e a gente vê que agora, que passou o dia 27 de outubro, né, que todos os boletos passaram a ser registrados, a gente só tem visto melhoras, pouquíssimos clientes estão ainda perguntando sobre isso, porque a gente já estava trabalhando com esses conteúdos no nosso blog, que é uma grande fonte de vários conteúdos que influenciam o mercado financeiro e assim por diante, e a gente vem trabalhando em cima disso já. É verdade. É importante também a gente falar que, assim,
mesmo que tenha se tornado obrigatório agora, a gente está numa fase de transição, tá, gente? Então é normal que alguns erros ainda aconteçam com o boleto registrado, alguns bancos são mais atualizados que os outros, então acontece, né? Mas assim, a gente está sempre atualizando vocês. E o interessante é que a gente saiba que, assim, a partir de agora, tudo tem de melhorar. Cada dia que passa, a gente está mais alinhado com isso. Os bancos estão mais alinhados com isso. O sistema todo como uma base de dados, tá bom? Que a nossa empresa, a gente tem uma base forte em tecnologia, né? Tecnologia para mercado financeiro, e a gente trabalha com grandes bancos que também prezam muito por tecnologia. Mas, às vezes, tem algum banco regional, né? Bancos de cidades menores e assim por diante, que eles demoraram um pouco para atualizar o sistema deles. Por isso que em alguns dias ali teve ali uma certa, vamos dizer assim, um burburinho, mas tudo que já passou não acontece mais, tá bom? Henrique, o Simão Lucas fazendo uma pergunta aqui pra gente. Bora, vamos lá. Ele quer saber se demora muito para o boleto ser registrado. Então, acho que ele quer saber assim, você emitiu o boleto, vai demorar para esse registro acontecer? Vamos lá. Simão, muito obrigado por ter deixado a tua pergunta. Pessoal, vamos fazendo igual o Simão. Tá tendo dúvida? Vai comentando que a gente vai respondendo aqui. A gente tá com um horário aqui bem bacana pra gente ajudando vocês. Simão, funciona assim. Trabalhando aqui no Boleto Fácil, você fez essa emissão desse boleto. Como a gente trabalha com o registro do boleto online, ele é na hora já registrado. E quando você aparece na tua tela, você já pode efetuar esse pagamento, tá bom? Porque a gente trabalha com esse registro em tempo real, tá? Mas isso não são todas as empresas que trabalham assim, tá? A gente trabalha desse jeito. Mas, caso você ainda não seja nosso cliente, já está fazendo emissão de boletos registrados com o seu banco, aí você tem que ver com o seu gerente, porque nem todas as empresas, nem todos os bancos estão fazendo registro online, tá? E às vezes vai demorar de um dia para o outro para fazer esse registro, o que daí pode dificultar aí o prazo que o cliente tem para pagar. Mas se você já trabalha com a gente, fica tranquilo que o nosso registro online é na hora e o teu cliente já pode efetuar o pagamento na hora, não tem problema nenhum. Que isso ajuda muito a você a ter um fluxo de caixa ágil, sim, tá certo? E aí tem uma outra pergunta super pertinente aqui também do Hugo Léo, que ele pergunta assim: então eu não preciso mais marcar a opção aceitar após o vencimento? O cliente consegue pagar após o vencimento em qualquer banco, de qualquer forma? Isso é bem importante falar para vocês, tá? Que não é bem assim, tá? A gente sempre fala que o boleto vai ser aceito mesmo vencido em qualquer banco, mas ele precisa estar configurado para ser aceito após o vencimento. Então, se na hora que você emitiu, você diz que o boleto não vai ser aceito após o vencimento, não adianta, tá? Exatamente. Esse boleto ele vai ser cancelado automaticamente, você vai ter que emitir outro para o seu cliente. Então, assim, normalmente, o que acontece, né? Você vai lá, aceita para ele ser aceito após o vencimento, diz sim para essa função, escolhe uma multa, juros, né? Coloca o número de dias, e aí dentro desse período, o seu cliente vai poder ir no banco efetuar esse pagamento. Exato. Tá? Dá um exemplo, assim, Hugo, como é que vai funcionar? Você emitiu um boleto de R$100 para o dia 10, tá bom? Então, até o dia 10, ele vai ser pago no valor de R$100. Se você não quer aceitar após o dia 10, não é aceito, só até o dia 10. Se você quer aceitar até o dia 15 daí, cobrando juros e multa, como que vai funcionar? Se o teu cliente for lá pagar no dia 13, 14, ele consegue e automaticamente vai ser calculado esse valor de juros e multa quando ele fizer o leitor, quando passar o código de barra no leitor, quando ele digitar, colocar a linha digitável ali, tá? É assim que é para funcionar agora, justamente para o teu cliente pagar de uma forma mais fácil, você não ter problemas com esses recebimentos e também trazer toda aquela questão da segurança, o teu cliente às vezes não se confundir ou ajudar o teu cliente a não efetuar esse pagamento errado, tá bom? Isso aí. Então, já puxando aqui, Henrique, conta pra gente um pouco sobre as dúvidas que o pessoal tem de DDA. Claro, excelente. Como funciona, o que muda na questão de registro, o que não muda? Fala pra gente. DDA, gente. DDA é o débito direto autorizado, isso, tá? Não é o débito direto em conta. O DDA, que é o débito direto autorizado, é uma função bancária, né, que já existe desde antes do registro, tá certo? Então não é novidade nisso, e é onde todos os boletos que forem emitidos para o seu CPF, para o seu CNPJ, eles ficam listados para te ajudar a controlar e a efetuar esse pagamento mais fácil, tá? Mas Henrique, Camilo, por que está aparecendo tanto boleto no meu DDA, nos DDAs dos meus clientes agora e assim por diante? Porque como o boleto passou a ser registrado, né, o que acontece? Agora todos os bancos ficam sabendo disso. Então, se você tem conta no banco A, no banco C, no banco D, antes, só o teu próprio banco sabia dos boletos que ele tinha gerado para você. Agora, como ele sabe de todos os outros boletos que os outros bancos geraram para o seu documento de CPF ou de CNPJ,
todos esses boletos ficam listados no teu DDA para facilitar o teu pagamento, tá bom? Mas isso não fica para o resto da vida. Enquanto você não pagar, ele vai continuar ali. Não é bem assim. Ele fica durante um tempo no teu DDA. Qual é esse tempo, tá? Aí vai variar de como que funciona a emissão desse boleto. Mas, em geral, ele fica até a data de vencimento ali no seu DDA. Passou a data de vencimento, no máximo mais alguns dias ali, ele já sai automaticamente do teu DDA caso não tenha efetuado o pagamento. Para, por exemplo, você decidiu que ia fazer uma compra online, gerou o boleto para você, aí você lembrou, putz, não vou poder fazer essa compra esse mês. Ele vai continuar no teu DDA só até passar a data de vencimento, depois ele sai automático. Isso não influencia em negativação, isso não influencia em protesto, tá? Pode ficar bem tranquilo, tá, pessoal? É só que o DDA é para facilitar para você efetuar o pagamento de um boleto que foi emitido para você. Isso que é até uma dúvida aqui que o Jorge Gustavo mandou. Se o boleto está registrado, após o vencimento, ele será protestado? Não, não necessariamente, não tá, muda, Jorge? Tá, gente? Isso continua não muda. Mudando isso. Exatamente. Protesto e negativação pode ser feito e isso não é uma forma, vamos dizer assim, automática, porque agora o boleto está registrado, tá bom? Isso é uma funcionalidade que tem que ser feita à parte, beleza? Isso aí. E eu quero comentar também aqui, não é uma pergunta, é um elogio pra gente. Boa, maravilha. Então pode mandar elogio também, tá, gente? O Ricardo Bezerra mandou assim, ó, só vim para puxar o saco, o boleto bancário é o melhor serviço de boletos do Brasil. Obrigado, Ricardo. Muito obrigada. Diz pra gente o que você mais gosta, como que a gente te ajudou aí na tua empresa, se você sentiu dificuldade ou se você sentiu facilidade com a nova plataforma registrada e assim por diante, tá bom? E o Ricardo também aqui é prova viva para dizer que, cara, o nosso produto não mudou em nada. Não. Só benefício. Exatamente. Porque quando a gente está trabalhando aqui na boleto bancário, né, e até a gente destrincha mais isso, que é bacana. A gente se preocupava em fazer toda essa parte de registro direto com os bancos. Era a gente que pesquisava isso com a Febraban, era a gente que pesquisava isso com a CIP, e o nosso cliente continuava fazendo a gestão da empresa dele normal, como se nada tivesse acontecido. Que é o que a gente gosta muito aqui, né? O nosso cliente se preocupa com a empresa dele, com as vendas dele, com a gestão da empresa dele, que a gente se preocupa com o financeiro. A gente se preocupa em se atualizar com o mercado e entregar um produto sempre de ponta. Para deixar vocês tranquilos, né? Então vocês podem ficar tranquilos que a gente vai cuidar de tudo isso para vocês. E o mais importante também, que é a gente falar algo que não muda, né? Para vocês com o boleto registrado. Que até vocês estão mandando várias dúvidas sobre isso aqui, por exemplo, do Felipe Cato, que é, esse registro tem taxa adicional? Preciso pagar algo a mais? Gente, não. Tá? As nossas taxas aqui não mudam, nada muda, tá? Em questão de valores. Então, assim, só porque está registrado, acredito que muita dúvida quanto a isso surge, porque os bancos estão cobrando o boleto está registrado ou não, tem taxa adicional, mas aqui pra gente, como a gente falou, vocês podem ficar tranquilos que a gente está cuidando disso para vocês, não tem valor adicional para isso, tá? Os boletos estão sendo registrados automaticamente e não vai mudar, tá Exatamente. Bom? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Então, vamos ver. Marcelo Conrad quer saber aqui, ó. Sou obrigada a cobrar juros e multa para permitir o cliente pagar o boleto vencido, se for aceito o pagamento após a data de vencimento? Não, não é obrigatório, cara. Você pode deixar esses campos zerados, tá? Para não cobrar juros e multa, só para o teu cliente ter um tempo a mais para efetuar esse pagamento, tá? Não se preocupe, isso você pode fazer. Inclusive, eu só quero colocar desconto, não quero colocar juros e multa. Pode também. Ou, só quero colocar juros e multa, não quero dar desconto. Também pode, tá? As combinações, elas ficam ao teu critério, beleza? E, gente, vocês podem mandar pergunta que não é relacionada a boleto registrado também. Assim como o Augusto Carmo perguntou pra gente. Tem como emitir boletos recorrentes? A gente emite boleto recorrente, tá? É uma modalidade que a gente oferece para vocês. Então, se você cobra mensalidade dos seus clientes, todo mês você precisa que seja gerada uma cobrança automática, sem precisar ficar emitindo lá manualmente toda vez, a gente trabalha assim com isso. Exatamente. Tá? Então, ou com o carnê também, né? Que às vezes a pessoa quer ir para o método mais, vamos dizer assim, tradicional, brasileiro, pode ir no carnezinho ou pode gosta de entregar tudo em mãos, né? E assim, a gente faz até 24 vezes. Tá? Exato. O carnê, a cobrança recorrente não necessariamente precisa ter um período, então você pode deixar para sempre cobrando ali, tá? Mas trabalhamos sim com várias formas ali. Que legal daí, às vezes, você fechou um contrato anual com o teu cliente, você fechou um contrato de 2 anos com o teu cliente, já faz emissão da cobrança recorrente, faz emissão de um carnê de 24 parcelas, já deixa isso com ele e segue para pegar mais cliente, né? Isso aí. Que daí você tem menos preocupação assim com a tua carteira. É verdade. Henrique, a Valdirene Abreu quer saber qual o valor para emitir boleto em média?
Acho que ela se refere ao quanto que ela pode emitir, né, com a gente. Quanto que ela pode emitir? A taxa não respondeu os dois. Sim. Você pode emitir quantos boletos você precisar, tá certo? E a gente só cobra caso o seu boleto seja pago. Então, eu quero emitir para fazer um teste, mas eu não quero saber se vai cobrar alguma taxa. Se você emitir um boleto e ele não for pago, seja porque o teu cliente desistiu, às vezes, de fazer a compra, ou deixou para fazer no mês seguinte, ou você só estava testando, não tem taxa em cima disso, pode emitir o número de boletos que você precisar, tá bom? Aí, qualquer coisa, quando o teu boleto foi pago, o teu cliente foi lá, efetuou o pagamento, ele vai querer dar sequência e fechar o contrato com você, fazer a compra, vai ser cobrada a taxa em cima do valor do teu boleto, tá? A taxa aqui nossa está mais descrita no site, mas a gente trabalha com a taxa de compensação do boleto com um mínimo de 2,50 ou com 2,5% sobre o valor do boleto, tá certo? Então é uma ou outra e é isso que acontece. Isso aí. E a Dona Santos quer saber, quem tem CNPJ muda algo? Então, também não. Também não. A forma de emissão continua a mesma, tá? O cadastro você faz, você pode cadastrar como pessoa física ou como pessoa jurídica. Em questão de registro em si, não muda nada, tá? Independente se você for PF ou PJ. E não, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, tá? Toda, então, pode ficar tranquilo. Vamos ver. Enquanto não vai tendo dúvida, vamos falar assim também de qual que é a vantagem de estar usando a nossa plataforma agora durante o registro, que eu acho que é uma coisa bacana, né? Porque teve muito banco aí que deu um sustinho no teu próprio cliente, tá? O que estava acontecendo, pessoal? Quando teve a obrigatoriedade do registro, teve muito banco que esqueceu de avisar o cliente que ele ia ter que trocar de carteira de emissão de boleto para fazer a emissão de boletos registrados e assim por diante, né? Sim. E daí teve muito cliente que do dia para a noite começou a não conseguir mais emitir boleto porque ia emitir sem registro, quando o calendário da Febraban já tinha passado daquele valor, precisava ser registrado e assim por diante. E a grande vantagem que a gente viu e que a gente recebeu muito elogio na época dos nossos clientes é que além de a gente comunicar previamente o nosso cliente, sempre por e-mail, com texto no blog, com a nossa equipe aqui que estava pronta para responder isso para todo mundo, a gente também atualizava automaticamente o teu boleto para um boleto registrado sem cobrar nada a mais por isso. Então, você não percebe diferença nas taxas, você só fica de acordo com o que o mercado precisa, quer que o teu boleto esteja registrado, ganha aquela série de benefícios que a gente falou lá no início, que é evitar que o teu cliente se confunda no valor de pagamento, fazer com que ele consiga pagar o boleto mesmo depois do vencimento, sem precisar atualizar em qualquer rede bancária, e você não precisou ter dor de cabeça com isso com a gente. Até que teve muito cliente que veio falar aqui com a gente que quando que meu boleto vai ter que ser registrado? A gente falou, olha, já está registrado, na verdade, faz um bom tempo, e você nem percebeu, porque a gente atualizou, porque sabia que você ia precisar disso. E a gente recebeu muito elogio e muito agradecimento por conta disso. É verdade. O Marcelo Conrad está perguntando aqui, ó. Se eu aceitar que o cliente pague até o vencimento e o boleto estando registrado, até quanto tempo depois do vencimento ele pode pagar? O boleto registrado fica no sistema por quanto tempo? Então, Marcelo, assim, quando você for emitir o boleto, você vai ter que colocar uma data de quanto tempo que o boleto vai poder ser aceito após o vencimento, tá? No caso, você pode colocar no máximo até 29 dias, tá bom? Então, esse boleto estando vencido, seu cliente vai poder pagar ali esse boleto em qualquer banco, dentro desses 29 dias após o vencimento, que seria a data máxima, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, você escolhe a data. Na verdade, assim, é aberto, tá? Você pode colocar de 1 até 29 dias, essa data quem escolhe é você no momento da emissão do boleto. Exato. E que às vezes você tem que tomar cuidado com o teu estoque, alguma coisa assim, você não pode dar um prazo de mais de 20 dias, né, para ele efetuar esse pagamento, mas você pode deixar isso em 5 dias, em 2 dias, e assim por diante, porque vai que acontecer um feriado ali, né, e daí você já deixa o teu cliente se programar melhor, tá bom? E a Letícia Pacheco quer saber, se eu me cadastrar com vocês, posso cobrar dos meus clientes somente por boleto? É uma boa pergunta, a gente fica falando só de boleto aqui, né? Exatamente. E aí? Letícia, você pode cobrar com boleto e com cartão, tá? Isso. Apesar do nosso nome ser Boleto Fácil, da gente ser o boletobancário.com, a gente já trabalha com a intermediação de pagamentos, tanto por boleto quanto por cartão de crédito, tá? E você cobra do cliente, você pode optar só por um método ou pelos dois ao mesmo tempo, ou deixar o cliente escolher, tá bom? Então você consegue emitir só um boleto para ele efetuar o pagamento, você consegue dar a opção para ele só pagar via cartão de crédito, ou você pode dar esse poder de escolha para o teu cliente, o que é bem legal, porque você deixa ele escolher se ele quer pagar no boleto ou se ele quer pagar no cartão. E quando esse dinheiro entra no teu saldo, dentro da tua conta aqui dentro com a gente, você também tem duas opções com esse teu dinheiro. Você pode pedir com que a gente faça uma transferência para a tua conta bancária, para você usar esse dinheiro da melhor forma,
Ou você pode pegar esse saldo que tem aqui com a gente e fazer o pagamento de algumas contas do teu negócio. Conta de água, conta de luz, aluguel e uma série de outras contas, você consegue pagar direto do nosso saldo, direto da nossa plataforma. Seja pelo nosso app ou pela nossa plataforma web, tá? Isso tudo está funcionando nos dois, nas nossas duas plataformas, beleza? E mais uma pergunta aqui, Henrique. O Rafael Germano falou aqui, ó, vocês aí são demais. Obrigado. Mas pede pro Pedro agilizar o MK Out. Opa! Rafael, a gente vai falar com o Pedro, tá bom? A gente vai dar um gás nessa parceria que ela é bem boa. O MK Out está pronto, na verdade, né? Então, assim, a gente, a partir do mês que vem, acredito que a gente vai estar liberando. Estamos agilizando, Rafael. Cara, agilizamos mesmo, Rafael. Aqui a gente já está em etapa de teste, se não me engano, né? E a gente já está finalizando tudo para deixar isso pronto para você, tá? Inclusive, vai acompanhando o nosso Face, que às vezes a gente vai estar num evento que você, pelo mercado que você está, às vezes você pode encontrar a gente lá no evento, tá bom? Já fica o spoiler aí. A Poliana Mara quer saber também, ó. Vocês cobram por emissão de boletos? Não. Poliana, não cobra por emissão de boleto. Quer fazer um teste? Pode fazer um teste, tá? Não cobra pela emissão, só vai cobrar a taxa se o pagamento acontecer. Isso também é legal falar, que também serve para cartão de crédito, tá? Emitir uma cobrança para o meu cliente me pagar via cartão de crédito e ele não pagou, vou ser cobrado? Não. Só acontece no pagamento. A nossa primeira taxa é só no pagamento. Tem mais taxa fora do pagamento? Só mais uma. A gente só tem duas taxas. Uma que acontece no pagamento e a outra que é a transferência do valor. Para pagar a conta com o saldo que tem aqui, não é cobrado nada, tá bom? Tua conta de R$100 vai ser tirado R$100 só do teu saldo e assim por diante, beleza? Isso aí. E vamos ver mais uma aqui, ó. Que é da Poliana também, que ela mandou logo em seguida. Não precisam mais cancelar o boleto após o vencimento? Poliana, fica a teu critério. Você pode cancelar ele aqui dentro do nosso sistema para você ter uma gestão mais fácil, tá bom? Mas você não precisa cancelar ele dentro do nosso sistema, que quando passa da data de vencimento, o nosso próprio sistema cancela e arquiva isso para você não precisar se preocupar em fazer esse esquema. E o banco também ele já faz a baixa desse boleto lá dentro da CIP, né, que é a Câmara Interbancária, para tirar esse boleto da praça, tá bom? E daí automaticamente, quando isso acontece, ele sai do DDA do teu cliente, tá bom? Isso aí. Temos mais perguntas? Vamos esperar chegar mais perguntas. Pessoal, pode ir mandando a pergunta. A gente ainda tem mais alguns minutinhos aqui para conversar com vocês, não só sobre o boleto registrado, que é o nosso tópico de hoje, né? Mas qualquer outra dúvida que você tenha do nosso sistema, das nossas parcerias que a gente tem fechado, pode ir mandando para a gente, tá? E, inclusive, eu acho que é legal a gente relembrar lá do comecinho uma coisa que a gente tinha falado para quem foi chegando no meio do caminho. Pessoal, boleto agora que passaram a ser todos registrados no Brasil, a partir de 27 de outubro, nosso sistema já está extremamente atualizado com isso, você não teve que se preocupar com nada, você não precisou atualizar, a gente já fez a atualização para você, tá bom? E isso só traz benefícios para você. Então, antes, teu cliente, se ele se confundia, pagava um valor errado, se o operador bancário colocava a linha digitável com algum número errado, e assim por diante, podia dar problemas no seu pagamento. Agora, é para evitar justamente isso. Para diminuir o número de fraudes que acontece, para o operador bancário não se confundir mais na hora de digitar, colocar a linha digitável, para o teu cliente não conseguir mais efetuar pagamento com valor errado, nem com valor duplicado, tá bom? Então é só benefício para você, é só benefício para o mercado. Quem estava trabalhando com a gente não precisou ter dor de cabeça com isso e a gente também não está cobrando a mais. Então, cara, só coisa boa, tá? Só coisa boa. Henrique, o Simão Lucas quer saber como sei que o boleto está registrado? Simão, como agora todos os boletos estão registrados, não precisa se preocupar, a gente não está fazendo mais emissão de boletos sem registro, tá bom? Aí, se você... mas eu estou falando de um boleto antigo, que eu emiti já faz um tempo, que era um carnê. Vai ter um campo ali, no meio do corpo do boleto, que vai estar ali a sigla, se não me engano, ECR, tá bom? Que para lembrar é com registro, vamos dizer assim, tá? Quando tá essa sigla... Com registro. Exatamente. Quando tiver essa sigla ECR, é porque é um boleto já registrado. Meu Deus, dei uma olhada no boleto, ele não tá com essa sigla, ele não tá registrado. Relaxa. Cancela essa cobrança e emite uma nova. Afinal de contas, emitir não tem custo aqui com a gente, tá bom? Isso aí. Ele quer saber também se a gente aceita a conta poupança. Então, sim, aceitamos. Aceitamos. Pode trabalhar com a gente com o seu CNPJ, sua pessoa física. Pode trabalhar com a gente. Pode ser conta poupança, pode ser conta corrente. Não se preocupa, tá? Pode trabalhar com a gente. Quando dúvida, manda um chat. A nossa equipe te ajuda também a tirar essas dúvidas, tá bom? A gente tem mais um elogio aqui. Maravilha, manda lá. Do Osório que ele mandou aqui.
Boleto bancário, facilitando a vida de nossos clientes, tudo ótimo. Pô, Muito obrigado, cara. muito obrigada. E a gente espera não só facilitar a vida do nosso cliente, mas do teu cliente também, né? De todo mundo, a gente quer facilitar a vida. E para quem também ainda não é nosso cliente aqui, tem uma pergunta do Augusto Oliveira aqui, ó. Tem uma empresa, como me cadastro com vocês? Opa, Augusto, o negócio é o seguinte. Você pode se cadastrar ou vendo um anúncio nosso, já aproveita, clica e se cadastra, ou qualquer coisa, entra no nosso site, boletobancário.com, e ali no nosso site você vai ver que tem uma imagem que ela leva para um quadradinho ali, um botão onde você pode clicar, quero usar agora, tá? Clica nesse botão que é ali que você vai começar a fazer o teu cadastro, tá bom? Bem fácil. Bem fácil. Super intuitivo. Super intuitivo. Passo a passo ali. E a gente tem um cadastro daí em 2 etapas, tá? Esse cadastro em 2 etapas é para a gente trazer, para você ter menos burocracia, que aqui com a gente, na verdade, ela é 0, tá bom? E para você já poder testar rapidinho a nossa plataforma. Então, em menos de 1 minuto, você já consegue fazer a primeira etapa do teu cadastro, para você já começar a emitir algumas cobranças e ver que isso tudo que a gente está falando funciona aqui dentro, tá bom? Isso aí. Vamos ver. Tem mais alguma coisa? Tem mais uma da Valdirene que abriu. Manda lá. Qual o diferencial de vocês com relação aos bancos? É uma ótima pergunta. Maravilha. Valdirene, a gente gosta de dizer que a gente tem 2 pontos bem fortes com relação ao banco, tá? Primeiro é tecnologia. A gente é uma empresa de tecnologia no mercado financeiro, então, por mais que seja um método de boleto que já existe há muito tempo no Brasil, a gente agrega tecnologia em cima dele para você melhorar a sua gestão do seu negócio, tá bom? E o segundo ponto que a gente também gosta muito de falar é com relação a relacionamento, tá? A gente é uma empresa que tem um foco também em clientes. Então, cara, a gente gosta de escutar vocês, a gente gosta de trabalhar por vocês, dando conteúdo e não te trazendo nenhuma surpresa. Além disso, a gente tem taxas bem mais em conta do que o banco, não tem surpresa, não tem taxa oculta, só paga quando o seu cliente pagar para você, tá certo? E você pode trabalhar aqui com a gente também sendo pessoa física para cobrar por boleto ou por cartão não presente, tá bom? Então, vem trabalhar com a gente e começa a usar aqui que você vai perceber na hora qual que é a diferença da gente pro teu banco, tá bom? Sim, além de que a gente está sempre respondendo as dúvidas de vocês, então a gente tem vários canais abertos para qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra gente, a gente responde assim que possível, tá? Geralmente é bem rápido, prometo. Exato. E né? Fala com a gente via telefone, e-mail, chat, tem live. Se você comentar numa publicação no nosso Facebook, a gente responde por lá também. Instagram também respondemos. A gente responde tudo, tá? Porque a gente tem esse foco no cliente, beleza? Tem mais alguma pessoa? Não, acho que de pergunta era isso. De pergunta era isso. Acho que vale a gente dizer que o vídeo vai ficar disponível aqui na página, então vocês podem continuar comentando, tá? No vídeo mesmo, caso vocês tiverem dúvidas em relação a isso, que a gente vai responder as dúvidas de vocês, tá bom? Pode continuar mandando elogio pra gente, porque a gente adora receber elogio, continuar falando como que o Boleto Fácil ajudou o teu negócio. Se quiser falar sobre o nosso novo escritório, manda ver. Se quiser, conheça uma pessoa que é gente boa, que quer trabalhar com vocês, pode falar para ele se candidatar para as nossas vagas. Tem lá no nosso site, trabalhe conosco, tá bom? Você é de Curitiba, manda seu currículo pra gente. Você é de Curitiba, o que quer morar em Curitiba, desenvolvedor, para trabalhar no nosso comercial, a gente tá com uma porrada de vaga aberta que você consegue ver lá no nosso site, tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Era isso, gente. Aproveita para ver os nossos vídeos depois, tá certo? E muito obrigado pela participação, tá bom? Tenha uma ótima noite.